Olá, bem-vindo ao programa Encantos, mais uma vez com a Loas TV. Estamos aqui para agradecer essa oportunidade e começar da maneira tradicional. Eu vou pedir a licença de vocês, porque eu vou pedir mojuba aos meus ancestrais, aos orixás, aos inquices, vodunces, aos mentores espirituais, entidades, guias de luz, seja lá a denominação. Para quem não sabe, Mojuba é meus respeitos, porque eles estão permitindo que eu fale um pouco do sagrado nesta TV através deste método. Meu muito obrigado aos telespectadores, né? E meus respeitos aos meus mais velhos, meus mais novos e meus iguais. Hoje nós vamos falar de um dos mais cultuados orixás do Pantaleão africano aqui no Brasil. Eu acredito que muitos gostam, são devotos, e inclusive pessoas fora da religiões afro-brasileiras também cultuam esse orixá. Nós vamos dizer hoje sobre o orixá Ogum. Quem é Ogum? Ogum é um guerreiro, um ferramenteiro, dono do ferro, dono da agricultura, né? Não é tão conhecido, mas como que ele se tornou dono da agricultura? Foi o orixá que desenvolveu as ferramentas que utilizamos na agricultura, para que a população, nós pudéssemos nos alimentar e comportar para o povo todo. Ogum é muito utilizado no culto afro-religioso como protetor, né? Vencedor de demandas, como um orixá destinado a cuidar dos nossos caminhos. Então você vê que muitas pessoas desempregadas fazem culto ao orixá Ogum para conseguir o seu emprego, conseguir sua promoção, conseguir algum benefício, né, dentro de padrões religiosos, né, com coerência. O Ogum, ele foi associado a alguns santos católicos. E aí, alguns estados, como Sul, Sudeste, Centro-Oeste, o associaram a São Jorge. Mas no Norte e Nordeste, você vê essa associação a São Sebastião. Mas na realidade não existe essa associação. São Jorge não é Ogum. Qual é o problema que nós temos hoje? Eu tenho, por exemplo, na minha casa religiosa, minha mãe carnal, com 80 anos de idade, que há 80 anos ela cultua São Jorge como Ogum. Se eu chegar para ela e falar que São Jorge não é Ogum, é capaz que ela seja ignorante comigo. Mas de onde que surgiu esse sincretismo? Tudo por questões de lei. A lei brasileira, há décadas atrás, deixava claro em sua Constituição que o único culto permitido no Brasil era o católico. Todas as demais religiões no Brasil eram perseguidas, principalmente as religiões de matrizes africana. Quando você lê uma lei escrita por um ponto de vista do seu autor, do seu escritor, você não tem a real dimensão dos fatos que ocorriam. Então, eu vou relatar alguns fatos que nós, religiosos de matriz africana, sabemos. Por exemplo, eu venho de uma família baiana, todas de culto afro-religioso. E muitas vezes, conversando com minha avó, minha mãe carnal, minha avó muitas vezes chorou falando que não queria lembrar do passado. Por quê? A polícia podia adentrar nos estabelecimentos de culto candomblecista, umbandista, e quebrar tudo, impedir o culto, prender as pessoas que lá estavam, mas não se limitavam a isso. Então, minha avó falava que, às vezes, quando tinha um policial de apreciador do culto afro, iam antes no terreiro e falavam: olha, vai ter uma blitz amanhã, se vocês não fugirem, vocês vão apanhar. E aí, no meio da madrugada, era pego todos os assentamentos e tinham que mudar de cidade sem saber para onde ele se iria.
Tanto que a família baiana, no caso a minha, decidiu vir para o estado de São Paulo. Mas era só assim? Não, existiram casas religiosas que foram extremamente inteligentes para lidar com a situação. O Cantuá, uma das casas mais tradicionais e conceituada do culto afro-religioso, a famosa Mãe Menininha instituiu em sua casa os ministros de Xangô. Todos do culto sabem que Xangô tem 12 ministros. E aí ela deu esse título, este cargo de importância para pessoas importantes na comunidade. Seja ele o delegado, seja ele o secretário de segurança, o ministro da educação. Então, pessoas importantes da época tinham uma cadeira, um título de nobreza dentro do culto e se sentiam importantes. E assim a polícia evitava fazer certas coisas dentro dessa casa religiosa. Há algum tempo atrás, eu assisti um vídeo do Baba Igbé, pai Leandro, do Axé Oxumaré, falando que na casa de Oxumaré em Salvador existia, de um lado, o culto africano. Do outro lado do salão existiam umas estátuas de santo católico. Assim, quando era informado que os policiais estavam subindo o morro para adentrar nas casas deles, eles viravam de lado para que a polícia entendesse que estava se rezando para santo católico. Em função deste momento, foi necessário sincretismo religioso. Então era mais fácil falar que eu vou fazer um culto a São Jorge, porque naquela época São Jorge era um santo católico, ou a São Sebastião, do que falar que eu vou cultuar Ogum. E aí se tornou. Na década de 70, se não me falha a memória, Mãe Estela de Oxóssi, meus respeitos a essa Ialorixá, que nos deixou, ela engajou um processo árduo para desvincular esse sincretismo do nosso culto. E até hoje ainda há controvérsias. Nós não estamos aqui para dizer o que é certo, o que é errado. Longe de mim disso. Eu estou aqui para dizer o que acredito. Nós sabemos que Orixá não tem vínculo nenhum com o Santo Católico. Isso é o que importa. Então, aí continuando, vamos falar que hoje nós temos a Constituição de 88, que nos permite o culto livre, que o Estado é laico. Entretanto, por mais que o artigo 5º dessa Constituição diz que o Estado é laico e nós podemos cultuar os nossos orixás, na prática não é bem assim que acontece. Ainda sofremos muita intolerância, muito desrespeito, muito racismo, porque, como eu já disse no programa anterior, né, coisas oriundas da raça negra, eles vêm da ideia que não prestam. E aí, recentemente, há um episódio no país onde a candidata a deputada estadual Lívia Noronha foi impedida de utilizar seu torso em sua foto da urna eletrônica e que pediram que ela o tirasse ou mudasse a foto. E somente com a pressão popular, com uma luta constante, que o TRE do Pará voltou atrás e permitiu que ela mantivesse o torso e mantivesse, assim, o respeito à sua ancestralidade negra. A falta de respeito, a falta de interesse ainda existe. O que eu vejo? As leis podem mudar, mas as pessoas que as interpretam ainda estão vivendo no passado. Então, se nós não unirmos e mostrarmos que podemos e que merecemos respeito, vamos continuar numa prisão.
Voltando a falar do Orixá Exu, que é o foco desse encontro, desse programa, há uma coisa interessante, né? Todos nós sabemos que Orixá, Ogum, ele cuida de demanda, ele cuida dos nossos caminhos, das nossas prosperidades. Mas eu vou dar uma novidade para você. Nós usamos Ogum também para justiça. Mas como assim? Não é Xangô orixá da justiça? Sim, Xangô é o orixá da justiça. E por ser o orixá da justiça, ele é muito justo. Ele não aceita falcatruas, imperfeições. E se você não tiver a plena certeza que não há nenhuma falcatrua, ele poderá te dar o que você pede. Entretanto, se você não for 100% correto, com certeza você vai perder o que você pediu. Como assim? Vamos explicar um pouco melhor. Eu tenho amigos meus que, quando eles não querem trabalhar, eles passam no postinho de saúde, faz um que está com uma inflamação na barriga, tira um atestado para não trabalhar aquele dia e não vai trabalhar. Só que na hora que ele for se aposentar e que o processo dele não estiver caminhando na justiça e ele for pedir a Xangô, Xangô vai lembrar desse atestado de falcatrua que foi providenciado e não vai facilitar a aposentadoria dele. Quando eu transfiro esse processo de justiça para Ogum, Ogum vai atender os nossos pedidos. E aí, quando o de Xangô não atendeu, aquele nosso consulente poderá falar: ai, aquele pai de santo não presta, aquele orixá não me ajudou, e vai prejudicar a nosso culto. Não, não somos nós que ajudamos. São suas atitudes que estão sendo mensuradas no momento do seu pedido, no momento do seu merecimento. Ogum, o dono do ferro, por sua vez, desenvolveu ferramentas de trabalho, então também leva o título de ferramenteiro. Ele também tem uma outra particularidade, que ele é conhecido como dono dos cachorros, tá? Animal a qual ele tem grande apreço. Ele cuida da morada da morte e muito cultuado devido à possibilidade dele trabalhar a prosperidade da civilização. Ogum é um orixá civilizador. Baba King, aqui do Templo do Dua, Templo dos Orixás, ele relata por que Ogum é um orixá civilizador. Porque através do trabalho transforma a terra em dinheiro. E, por sua vez, a terra dá frutos e os frutos, por sua vez, vira dinheiro. Por esse motivo, é um orixá que nós consideramos orixá civilizador. A história do Brasil para o culto afro-religioso nos mostra grandes líderes religiosos que existiram e que fizeram com que o culto permanecesse vivo até o momento de hoje. Aqui eu consigo facilmente lembrar alguns nomes que nós devemos respeito e tremenda admiração. Painezinho de Muritiba. Ele foi um grande realizador do culto, de extrema responsabilidade, né? Criando o Axé em Salvador, hoje dirigido por Mãe Cacho, colocando no Brasil e fora do Brasil várias casas que cultuam os orixás por causa do conhecimento deste homem. Então, meus respeitos a ele. E Painezinho era de Ogum, o orixá dele que trouxe grandes benefícios para o nosso culto através deste homem. Me lembro também de Mãe Olga da Laqueto, que tem no Museu Afro Brasil uma passagem histórica dela muito bonita. Me lembro do Pai Cristóvão, axé porque
Pai Cristóvão é do Axé Pantanal, idealizador do Axé Pantanal no Rio de Janeiro, ele que construiu e deixou viva a história da nação Efon no Brasil. São pessoas de Ogum que fizeram história para o candomblé. Meus respeitos. E inúmeros outros, a gente quando começa a relatar nomes tem medo de esquecer de alguém. Mas são 3 que eu lembrei de agora que vai representar os demais, porque existem inúmeros. Trazendo para a atualidade, eu tenho aqui em Mongaguá o Babá Cláudio de Ogum, que quando a gente é abraçado por este Ogum, nós nos sentimos abençoados. Sabe quando um orixá encanta? E aí eu vou ter que dar um esclarecimento aqui, né? Orixá não incorpora, gente. Incorporação se faz de caboclo, de outras entidades. Orixá não. Há uma possessão, nós somos possuídos pelo orixá, por essa energia. E isso é o bonito, porque na nossa religião nós podemos abraçar, o orixá pode nos orientar na vida, ele é presente, ele é vivo. Aqui na Baixada Santista existe o Babá Chuva, também de Ogum. Eu amo ver este Ogum. Ele encanta de tal forma seu filho que a gente se sente abençoado. E aí aquela expressão que nós do candomblé usamos, Ogum Alacaiê, Ossim Emolé e Baô, né? O Ogum, o primeiro, o primordial, o existente, o princípio de tudo. Ogunhê, Moiê, Ogum é vivo e eu vivo para louvá-lo. Se faz bonito quando se vê a dança de Ogum, ele vestidos nos seus mariôs. Para quem não sabe, mariô é o fio da folha do dendê desfiado e que serve de vestimentas para Ogum. Essa energia, só quem passa por ela pode descrevê-la. Eu vou tirar uns minutos aqui e sair do padrão, porque eu gosto muito de ver o que foi conquistado com lutas dos nossos ancestrais. Recentemente, eu tenho que agradecer a um grande amigo, Babalorixá Luciano de Oxumaré. Essa semana, ao ver a Casa de Leis repleta de pessoas do axé vestindo branco, para que ele fosse homenageado como cidadão benemérito de Peruíbe, me encheu de orgulho e saber que nós estamos no caminho certo. Que apesar de sofrermos intolerância, apesar de sofrermos uma série de dificuldades, nós estamos galgando cada espaço. É muito bonito ver Babá PC do Axé Oxumaré receber a medalha Zumbi dos Palmares na Câmara de Salvador também. Precisamos ocupar mais esses espaços públicos e mostrar o quão belo é a nossa religião. E só poderemos fazer isso se a gente se unir. Pensem nisso. Já que estamos falando de Ogum, vamos falar um pouco de magia. Vamos ensinar vocês a fazer alguma magia. Vocês estão querendo alguma coisa de prosperidade, você tem um comércio, quer atrair um cliente, quer um emprego melhor, quer um caminho aberto para algum objetivo seu? Trazer mais pessoas para a sua casa de axé? Então, vamos lá, pegue papel e caneta e anote aí para que você possa fazer uma magia. Quais são os ingredientes que você basicamente vai precisar? Feijão preto, azeite de dendê e um obi. Obi é um fruto africano, então é um obi africano de 4 gomos. Ele chama obi abatá. Esse obi você pode adquirir em casas de artigos religiosos de Umbanda e Candomblé, facilmente. Então são os 3 ingredientes básicos para essa magia. Como é que é o procedimento dela? Você vai pegar o feijão preto, vai colocar numa panela e vai torrá-lo. É só acender o fogo e esperar
que o feijão preto vai torrando, ele vai mudando o tom do preto, vai abrindo a sementinha, você vai ver nitidamente quando ele estiver torrado. Depois de torrado, você esquenta o dendê e frita esse feijão preto torrado no azeite de dendê. Coloca essa porção num alguidar ou num prato de barro e você pegue o obi, leve à sua boca, converse com Ogum, faça os seus pedidos mais íntimos confirmando nesse obi e coloque essa fruta em cima dessa oferenda. Deixe essa oferenda 7 dias no seu estabelecimento, seja ele no comércio, seja na sua casa. Depois de 7 dias, você pode levar essa oferenda para o pé de uma árvore frondosa, ou para a linha do trem, ou para a estrada, o canteiro da estrada. Só um detalhe: não despache o alguidar, nem o prato de barro, porque hoje o mundo mudou. Aquilo vai acumular água, vai proliferar dengue, e nós precisamos da natureza para o nosso culto. Então, nada que ofende a natureza pode ser feito ou pode ser de nossa origem. O candomblé não aceita esse tipo. Então, este alguidar, você traga de volta, lave-o e deixe guardado para uma próxima oferenda, para uma próxima coisa, mas na hora de despachar, nunca despache algo que possa prejudicar o planeta. E está aí a sua magia para você conquistar novos clientes, um novo trabalho e boa sorte. Mas vamos aprimorar essa magia? O que você acha? Você sabe cantar alguma coisa para Ogum? Então, na hora que você for terminar de colocar o obi sobre o feijão preto, cante para Ogum, louve Ogum. O orixá gosta de felicidade, gosta de dança. Cante o que você sabe. Eu gosto muito de rezar. E eu tenho uma reza de Ogum que eu gosto de fazer nesses momentos, porque a reza diz, basicamente, que o orixá Ogum é suficiente para atender os meus pedidos e fazer com que eu prospere. Então vamos lá? Ogum dalecó, eniaeram. Ogum dalecó, eniaeram. Ogum toador, eniaeram. Ogum toador, eniaeram. Ogum dalecó, eniaeram. Ogum dalecó, eniaeram. Ogum toador, eniaeram. Ogum toador, eniaeram. Com essa reza, esse encantamento, Ogum vai atender seu pedido. Eu me recordo que no programa anterior eu pedi que vocês tivessem em sua casa para esse programa uma espada de São Jorge, para que a gente pudesse encantá-la e você usar na sua residência para tirar as energias negativas. A espada de São Jorge é muito usada para combater esse tipo de energia. A diferença é, eu particularmente aprendi com os meus mais velhos que quando você corta uma planta, você a está matando. Então eu pedi que tivesse um vaso com raiz, que tem mais valor. Eu tenho aqui uma espada de São Jorge tradicional que eu cortei, coloquei 1 semana na água e ela já começou a nascer a raizinha. E aí você planta para que ela tenha melhor valor para você. Mesmo pela qual hoje deixar flores, plantas em vasos com água pode proliferar dengue e prejudicar. Então não aconselho. Prefiro deixar elas na terra. Aqui tem um vaso que foi feito pela fábrica de uma filha de santo minha. Ela tem uma fábrica aqui na cidade de Mongaguá que faz vasos artesanais de cimento e ela me presenteou este lindo vaso que está aqui do meu lado com esta flor que também é uma espada e também é uma espada de São Jorge que eu não a conhecia. Também pode ser utilizado. Você pega este vaso, esta planta, converse, traga para o seu coração, converse com Ogum e peça a Ogum
a sua bênção, que proteja a sua casa. Mas existe um encantamento para as espadas, plantas com formatos de espada. O Sangue, o orixá da folha, né, e que diz: "Cosse Euê, cosse orixá", que sem folha não há orixá, ele nos ensina um cântico que vai abençoar essa folha para ela ter mais energia e atender o seu pedido, que é não deixar com aquele olho gordo, não deixar que aquela inveja adentre no seu lar, na sua vida, no seu caminho. Vamos lá aprender? A reza é mais ou menos assim: Belé Benito Bé, ô, Belé Benito Bé. Belé Benito Bé, ô, Belé Benito Bé. Acancou oco, Belé Bé, Belé Benito Bé. Eu e Belé Benito Bé, ô, eu e Belé Benito Bé. Eu e Belé Benito Bé, ô, eu e Belé Benito Bé. A cancã oco, Belé Bé, Belé Benito Bé. Aça o Eruegé. Normalmente, o candomblé sempre foi uma religião de origem oral. Não existe uma apostila, não existe um livro sagrado que a gente possa seguir. Mas hoje, várias pessoas já escreveram livros importantíssimos para o nosso culto. E eu tomei por base sempre, a cada semana, trazer um livro interessante. Este livro que está aqui comigo, eu digo que é meu livro de cabeceira. Não existe folha sem orixá. E este livro contém as denominações das folhas, o seu nome africano, o seu nome popular, o seu nome científico e muita informação sobre inúmeras folhas existentes no Brasil. Então, é um livro de cabeceira para mim. E é este o livro que eu aconselho a vocês a terem. Eu e Orixá. Obrigado.